Respondendo Elaine Souza, parte 1. Nos ensinam que Jesus morreu para nos salvar. Mas já parou para pensar por que Deus precisaria de um sacrifício de sangue para perdoar pecados? Se Ele é todo-poderoso, não poderia simplesmente perdoar? Bom, primeiramente Jesus não veio morrer para nos salvar. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O fato de saber que acabará sendo morto não exclui a condição de vítima dele e nem tampouco sugere que ele fez um alto sacrifício. Seria como dizer então que uma pessoa que sofreu um latrocínio fez um alto sacrifício porque, mesmo sabendo dos riscos, resolveu sair de casa. E mesmo que esse risco se convertesse numa certeza, qualquer um de nós ia sair de casa, talvez em nome da nossa liberdade, em nome do nosso instinto de sobrevivência, nem ia ficar em casa até morrer a míngua. Cristo fez isso por nós sem necessidade própria nenhuma. A morte dele serviu como cumprimento de um elemento de justiça divina. O Salvador, ele não se vinculou nem à maldade dos judeus e nem à maldade dos romanos. Abriu mão da própria justiça e aceitou o sacrifício que o mundo impôs a ele. Quer dizer, se todo mundo for propenso diante de uma escolha de um mal maior ou um mal menor, todo mundo for propenso a escolha de mal nenhum, como poderá sobreviver esse dilema? Ainda sobre justiça divina, nosso Pai a ninguém julga, mas Ele pode permitir que o nosso próprio julgamento se volte contra nós mesmos. E ele necessariamente deveria deixar que isso acontecesse aos anjos caídos, porque senão ia acabar o reino. O problema é que os anjos caídos caíram por pecados que nós cometemos muito. Então, se mantendo a isonomia da justiça divina, nós não poderíamos nos salvar. Quer dizer, se ele deixou que o julgamento dos anjos caídos se voltasse contra ele mesmo, então ele tem que fazer a mesma coisa com a gente. Então, a partir do momento que Cristo é julgado pelo sistema dos caídos, pela justiça dos caídos, sem ter pecado, e quando eu falo sem ter pecado, eu me refiro a não pecar nem mesmo por pensamento, que é impossível do ser humano. Então, a partir do momento que os caídos julgam e matam alguém que não tem pecado, abriu-se uma exceção, porque antes da vida do Messias, isso só se fazia com quem tinha pecado. A partir do momento que eles fazem isso com quem não tem pecado, abriu-se uma exceção, e abrindo uma exceção, nosso Pai agora podia abrir a exceção também. Qual era a exceção que nosso Pai podia abrir? Perdoar quem tinha pecado. Então, foi uma maneira de manter a isonomia. A morte deles foi como se fosse uma instituição do perdão. Você vê que nosso Pai é todo poderoso, mas é um poder que se recusa a se estabelecer por imposição. Nossos pais só lutam com caráter, com coerência, com perfeição, com ausência total de contradição. E ele não pode simplesmente perdoar pecado. O perdão tem que ser acompanhado com um arrependimento. Se não tiver arrependimento, seria como ser conivente com o pecado. E um Deus de amor, de liberdade, de harmonia, de paz, de felicidade, não pode ser como conivência com o pecado. Porque o pecado vai frustrar todas as coisas que eu disse antes. Então, essa história não só faz todo sentido, como é a única coisa que faz sentido nesse mundo, que claramente existe para tornar evidente que tudo que se opõe ao que o nosso Pai determinou acaba em caos.